aqui. Mas eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 a 17. A versão adotada aqui é a NVI, não é isso? Eu vou ler aqui então esse texto do versículo 21, do capítulo, João, capítulo 21, 15 a 17. Eu vou ler ali então, com vocês, os irmãos estão acompanhando, para não atrapalhar a versão que vocês utilizam aqui. Evangelho de João, capítulo 21, 15 a 17. A palavra do nosso Deus diz: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Vamos orar mais uma vez, pedir a Deus para preparar o nosso coração, para que tal palavra lida não possa ser apenas palavras, mas o poder de Deus em nós, no nosso coração. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos nessa noite graciosa, porque o Senhor nos dá a oportunidade de cultuarmos o teu santo e bendito nome. Nós já fizemos isso através dos cânticos, da consagração dos nossos dízimos e das ofertas, das orações. E nesse momento, ó Pai, nós queremos ouvir o recado do Senhor. Para isso, ó Deus, prepare o nosso coração. Faça do nosso coração uma terra fértil. Ó Deus, para que aquilo que nós vamos ponderar ache lugar no nosso coração. E assim, ó Pai, nós sejamos crentes melhores, filhos melhores, e assim possamos caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Então, ó Deus, nos abençoe nesse momento em que nós vamos explanar a Tua palavra. Fale conosco, ó Deus, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, abra o nosso coração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a sociedade em que nós vivemos, ela se adaptou muito ao descartável. Isso é muito comum. E eu digo descartável do ponto de vista a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Hoje nós temos coisas a curto prazo, copos, talheres, você usa e joga fora. A médio prazo nós temos, eu julgo que os nossos, por exemplo, aparelhos celulares, é incrível hoje a velocidade da tecnologia que transforma um aparelho em 6 meses, né, de uma tecnologia de última geração, mas pós 6 meses ele já está se tornando obsoleto. A meninada que gosta aí, que está antenada à tecnologia, coisa que eu já não acompanho mais, eu não consegui acompanhar a evolução da tecnologia, eu parei no tempo porque o processo é muito rápido, mas é um processo que podemos observar, é um processo também descartável. Menos de um ano você precisa trocar o seu aparelho, porque há alguns aplicativos, algumas funções que já não tem mais atualização, já se tornou obsoleto. Eu estou com um tablet simplesinho aqui, já está com 6 anos, ele já não funciona absolutamente quase nada, né? Eu tenho que trocá-lo, porque a médio prazo algumas coisas se tornam descartáveis. Outras se tornam descartáveis um pouco mais longa, a um prazo maior, mas se tornam descartáveis. Por exemplo, você pega carro hoje, os carros são de plástico praticamente. Você está tudo ali, você encosta a mão, afunda e tal, é coisa que não tem muita durabilidade. Então nós nos adaptamos a essa questão do descartável. As coisas são feitas para serem descartadas. O problema é que essa sociedade também é uma sociedade que não só descarta coisas, mas ela descarta pessoas também. É comum, e você talvez já tenha tido essa experiência, por exemplo, de ser descartado no seu trabalho. Um menor deslize seu, você já não serve. Você é uma engrenagem que, se apresentar um mínimo defeito, é substituída. E você é substituída sem nenhum problema. Você é mais uma peça.
E se você falhou naquilo que você precisaria não falhar, você é retirado e é colocado outro no seu lugar tranquilamente. Nós vivenciamos isso também nos relacionamentos, casamentos que para mim se tornaram descartáveis, quando ao menor problema do cônjuge nós pensamos em quê? Descartá-lo e procurarmos outro. É por isso que existem pessoas aí em 4º, 5º, 6º, 7º casamento, porque têm olhado para as pessoas também de forma descartável. Isso é problemático nesse mundo. É claro, o nosso mundo é marcado por essa questão utilitária. Você é o que você pode doar, o que você pode produzir. Porém, meus amados irmãos, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, é aquele que não descarta pessoas. Pelo contrário, Ele pega pessoas descartadas para tratá-las, para curá-las, para restaurá-las. O maior exemplo disso foi quando nós estávamos na vala da condenação pelo pecado, cada um de nós. E o Senhor Jesus, bondosamente, nos tira de lá pelo seu sangue e nos refaz agora filhos de Deus, novos, com esperança que vai além desse mundo, uma esperança de vida eterna. Jesus não descarta a gente, pelo contrário. E nós vemos isso nesse texto que nós lemos aqui. Pedro experimenta essa restauração que Jesus promove, que é a proposta de Jesus para mim, para você, para a humanidade. Você vai perceber que Jesus ele chega para Pedro para restaurá-lo nesse texto que nós acabamos de ler. O contexto aqui, irmão, se você olhar do versículo 1 até o versículo 14, Jesus já está ressuscitado. Ele já passou pelo processo da morte, já está ressuscitado. E diz que ele aparece aos discípulos no mar de Tiberíades. E sendo mais minucioso, do verso 1 até o verso 2, estava à beira-mar Pedro e alguns discípulos. E Pedro estando ali, não sabemos bem em que condições, ele diz aos seus colegas, eu vou pescar. E os demais também seguiram e eles foram pescar. Do versículo 4 ao verso 6, Jesus aparece de manhã na praia. Era comum a pescaria ser à noite. Eles passaram a noite pescando. E Jesus aparece na praia, eles não reconhecem a Jesus, e Jesus pergunta, há algum peixe aí? Eles dizem, não pegamos nada. E Jesus então aponta um local específico para que eles pudessem jogar a rede, eles assim o fazem, apanham muitos peixes, e do versículo 7 até o verso 14, que antecede o nosso texto, diz que João, que era um dos apóstolos que ali estavam, reconhece quem é Jesus. E chega para Pedro e diz, Pedro, o nosso mestre é que está aqui. E Pedro afoito, pula na água, vai, e eles vão para a praia, arrastam os peixes, e Jesus os convida para comer. Tem brasa aqui, tem, e eles assam alguns peixinhos ali, e eles comem. O nosso texto está posterior a esse evento. Parece-me, quando você olha o texto, que Jesus, depois que eles comeram, o texto diz, né, depois de comerem. A impressão que eu tenho é que eles comeram ali, alguns apóstolos e Jesus. A ideia que eu tenho é que Jesus chama Pedro à parte na praia e diz, Pedro, eu preciso conversar com você. Eu preciso tratar com você, Pedro. Eu preciso ter uma conversa séria contigo. E chama Pedro. E é nessa conversa que ele faz esse questionamento. E aí Jesus faz por 3 vezes o mesmo questionamento. Pedro, você me ama? E Pedro responde, sim, eu amo. Então apacenta, pastoreia as minhas ovelhas. Constantemente, 3 vezes, até a última vez, parece que Pedro se aborrece dessa pergunta, né? Por que insistir? Mas ele ainda responde, sim, eu amo. Né? E quando a gente olha, irmãos, esse texto, esse questionamento aqui, esse diálogo, é Jesus restaurando o coração de Pedro. Por quê, irmãos? O que aconteceu com Pedro antes da crucificação? Pedro, ele nega Jesus. E nega Jesus por 3 vezes, de forma veemente. Você lembra do texto? Primeiro ele disse que não conhecia, depois ele começou a jurar e se bravejar, não sei quem é esse homem, nunca o vi. Não foi assim? Ele está num momento aqui que ele está quebrado. Lembra do texto? Que ele sai e chora amargamente, porque ele negou, e aí o galo canta, ele se lembra das palavras de Jesus. Há um texto, não me lembro se é Lucas, que diz que Jesus, sendo esbofeteado, sendo espancado, quando o galo canta, diz que Jesus acha Pedro na multidão, longe, e diz o texto que Jesus olha para Pedro, e o olhar de Jesus é aquele olhar que diz assim, eu não falei, Pedro, eu não falei. Aquela ideia de vou contigo até a morte, isso não era verdade. Você não estava preparado, então eu não falei que você iria me negar. E aí Pedro sai afoito, chora amargamente. Mas Deus está aqui nesse momento, irmãos, para restaurar.
E Jesus, ainda hoje, Ele age da mesma forma. O nosso Senhor é aquele que traz restauração. Eu queria propor para a gente pensar essa noite justamente sobre isso. Jesus é aquele que nos restaura. Jesus é aquele que nos restaura. E a primeira área de restauração de Jesus nas nossas vidas, irmãos, é o que está posto aí. Jesus é aquele que restaura a nossa comunhão com Ele. Nessa nossa caminhada, nós corremos o risco de, em alguns momentos, ferir a Deus, no sentido de errarmos com Ele, cairmos na vala do pecado, e a nossa comunhão com o Senhor, ela vai se esvaziando, nós vamos nos distanciando, principalmente nesse mundo que a gente vive, que é um mundo corrido, cíclico, autorrentável. O cidadão hoje, eu me lembro na minha conclusão da licenciatura em Sociologia, fazendo alguns trabalhos sobre o homem moderno. Uma das coisas que a gente achava é o homem moderno é um homem multifacetado, autorrentável, ele tem que ser assim. E alguém para ser assim, ele não tem tempo para nada, ele vive naquela correria. E é justamente essa uma grande armadilha para a gente se afastar do Senhor. Perder a comunhão por causa de um arcabouço de tantas coisas que nós vamos agregando. Meus amados irmãos, nós agregamos tanta coisa na nossa caminhada, e o que é pior, são coisas que de fato a gente nem precisa. Só que a gente tem um filtro muito mal posto. A gente não filtra as coisas. Nós somos aqueles que aceitam tudo, sem uma crítica mais ampla. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, você pergunta para elas, por que você comprou isso? Comprei porque estava barato. Ora, desde quando ser barato é condição de você comprar algo? Você compra algo se você precisa. E a gente vai, é por isso que a gente tem aquele quartinho lá na casa de vocês, tem aquele quartinho cheio de quiquilharia que você comprou, que não usa. Você acaba dando para as pessoas, ou acaba lá. Aquelas coisas que você vai comprando porque está barato, ou porque está todo mundo e tal, você não tem filtro. Nesse mundo, irmãos, ele muitas vezes nos afasta de Deus, nos distancia do Senhor. Nós não temos tempo mais para orar, para ter comunhão com o Senhor. Mas ainda que eu quebre a comunhão com o Senhor, Ele é aquele que olha para nós e Ele não quebra esse vínculo conosco. Ele mantém. E eu vejo isso na vida do apóstolo Pedro. Deus, Jesus, está chamando Pedro à reconciliação com Ele. Quando você olha e vê no texto, né, quando ele diz, Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, eu te amo. Jesus estava dizendo para Pedro que mesmo ele havendo quebrado a comunhão por 3 vezes ali no momento da prisão, ele estaria agora disposto a reatar tudo. Porque por parte de Jesus, Jesus não quebrou nada com Pedro. Mas é claro, Pedro, em sã consciência, ele imaginou naquele momento que Jesus jamais queria algo com ele, porque poucos momentos antes da crucificação, ele chega para Jesus e diz, Jesus, eu vou contigo até a morte. Esses aí, aponta para os outros discípulos, esses aí podem te deixar. Eu, jamais. E ele esboçou certa reação, você lembra da história, quando chega a turba para prender Jesus, o que Pedro faz? Saca da espada, tenta cortar o pescoço de um, mas houve ali talvez um desvio, cortou sua orelha, Jesus vai lá, cura e tal. Mas depois você vai vendo pessoas correndo, deixando, Jesus fica sozinho. Todo mundo foi embora, inclusive o apóstolo Pedro. É claro que no seu coração, ele está entendendo que Deus não quer mais nada com ele. Quem é que quer uma comunhão com alguém que o abandona no momento mais crucial? Mas Jesus chega para ele com esse diálogo, dizendo, Pedro, eu quero continuar a ter comunhão com você. Eu quero restaurar aquilo que a gente tinha. Eu quero restaurar com você aquilo que talvez você entenda que foi quebrado. Eu estou aqui e continuo sendo seu mestre. Você continua sendo meu discípulo. E assim nós vamos caminhar. Pedro tinha no coração esse medo, mas Deus está quebrando isso. Uma das coisas que nós percebemos no nosso Deus é que desde a entrada do pecado no mundo, Deus sempre se dispôs a reatar com o homem. Não foi assim com Adão, com Eva, quando Deus volta pela viração do dia e que não tem, eles haviam pecado, o texto diz que o Senhor vem, chama, eles se escondem. Gênesis capítulo 3, verso 8 diz essa história. Cadê? E ele está atrás, diz no final do versículo 9 de Gênesis 3, Deus dizendo assim, onde estás? Cadê você, Adão? Ele está atrás, mas Adão havia pecado, distanciado, a comunhão quebrada, mas olha lá Deus buscando. Lembra da ovelha, ou da ovelha perdida, que figura Deus restaurando? Lucas capítulo 15, nas parábolas ali, aquela ovelha que se perdeu, mas o bom pastor vai lá, leva as ovelhas,
Deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu, e quando acha, pega e traz com alegria nos braços, de novo para o redil, para colocar lá. Meus queridos, Deus, Jesus, o nosso Senhor, é aquele que restaura a nossa comunhão se ela for quebrada. E a pergunta para nós nessa noite é: como é que está a sua comunhão com o Senhor? Ela está rompida? Talvez você tenha permanecido tempo demais numa vida pecaminosa. E a gente, por vezes acontece isso, nós, por algum motivo, nós escorregamos, caímos no caminho desastroso do pecado e lá permanecemos. E a nossa comunhão vai sendo quebrada por atitudes equivocadas. Talvez você se encontre aqui distante do Senhor, ainda que está dentro de uma igreja, ainda que frequenta, mas seu coração está longe do Senhor, está tomado de outras prioridades. Deus é aquele que pode hoje restaurar isso, trazer você de volta, ter prazer no Senhor, ter prazer em ler Bíblia, ter prazer em orar, gastar um tempo com o Senhor, mesmo com essa vida corrida que você tem, mesmo com essa agenda monstruosa que toma conta de nós. Ainda assim você poderá ter uma vida próxima do Senhor. Você se perdeu com o Senhor? Você está perdido com Deus? Você percebe que está distante do Senhor? Se essa for a sua condição nessa noite, esse Senhor Jesus que trouxe Pedro de novo à comunhão, Ele é o mesmo que pode fazer com você. Ele pode tratar seu coração. Ele pode fazer você amá-lo novamente. Ele pode quebrar esse vínculo que você talvez está tendo com uma vida que não agrada o Senhor e restaurar você novamente. Deus pode fazer isso. Jesus é aquele que restaura a nossa comunhão com Ele. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Em segundo lugar, Jesus também é aquele que restaura a nossa vocação. Jesus é aquele que restaura a nossa vocação. Irmãos, Deus tem um propósito com as nossas vidas. A gente não está aqui por acaso. Na verdade, acaso não cabe isso no dicionário de Deus. Não existe acaso para Deus, existe propósito de um Deus santo que nos criou com um objetivo claro. E dentro desse propósito nós temos as nossas vocações. E quando eu falo vocação, eu estou falando de questão profissional, eu estou falando de casamento, eu estou falando daquilo que envolve a sua vida como atitude, como vocação, como dom. Isso vem de Deus. Então nós temos as nossas vocações, que Deus nos deu, vocação para a família. Você que é casado, que tem seus filhos e sente vocacionado para isso. Quando eu olho para a minha família, eu me sinto que eu estou no lugar certo. Eu nasci para ser marido, para ser pai, para estar ali no meio, para ser filho. Então eu tenho essa vocação. E aí, de forma específica, para o ministério pastoral. Mas você, como profissional, vocacionado por uma área que você se formou e está trabalhando bem, isso é vocação. Você ser mãe, tudo isso é vocação. Ministérios na igreja que você desempenha, Deus te chama para isso. Então Deus nos trata assim, nesse chamado Ele tem vocações. Porém também, nós podemos nos perder nessas vocações. Nós podemos nos perder. Outrora talvez você fosse um bom pai, mas agora parece que você não é mais um bom pai. Você era uma boa mãe, mas não está sendo mais, não está conseguindo mais ser uma boa mãe. Você era um bom profissional, mas está se perdendo nessa área, está se equivocando, a carreira está deglorando, a coisa está acabando, a coisa está ruim. E as suas vocações está sendo estraçalhada, acabada, diminuída. Quero dizer que Jesus é aquele que pode também revogar isso. Ele pode trazer isso de volta. E eu vejo isso na vida do apóstolo Pedro. As expressões que Jesus usa, quando ele diz: Pedro, tu me amas, pastorei as minhas ovelhas. O que é muito interessante, lembra do contexto? Pedro está à beira-praia, ele decide pescar. Deus aparece para ele e tem aquele diálogo com ele: Pedro, você me ama, pastorei as minhas ovelhas. Porque no coração de Pedro, pode ser que agora ele entenda que Jesus jamais vai querer que ele seja um apóstolo. Ele deu provas suficientes de que não era leal ao Senhor Jesus. Ele mostrou na prática que ele não era digno do título que estava levando. E tanto é assim que ele está pescando a sua antiga profissão. Ele estava tão decepcionado com o apostolado, com ser discípulo de Jesus, que ele volta a pescar. E Jesus chega para ele e diz: Pedro, você me ama, então pastorei as minhas ovelhas. Você continua sendo o meu apóstolo. Você continua sendo aquele que vai liderar o colegiado apostólico pós a minha subida, ascensão. Você vai ser aquele que vai atuar como líder máximo da igreja.
Como de fato foi. Atos dos Apóstolos mostram aí, até o capítulo 13, o único líder em destaque é Pedro. Depois entra Paulo na história e eles dividem a liderança da igreja em todo o livro de Atos. E o que Jesus está falando para Pedro é: Pedro, eu sei que você me negou quando eu mais precisei que você fosse comigo, mas isso não fez com que eu não te enxergue mais como meu apóstolo. Você me ama? Sim, Senhor, eu amo. Apacenta as minhas ovelhas. Você continua sendo meu apóstolo. Você vai continuar sendo. E assim como foi. Irmãos, talvez outrora, a gente como crente, talvez os crentes mais antigos aqui, eu fico triste, eu falo isso para algumas pessoas. Tem gente que chega para a gente e diz: pastor, olha, na minha mocidade a gente fazia isso, fazia aquilo outro, a gente não sei mais o que, a gente fazia vigília, a gente panfletava, a gente evangelizava, e a vida era uma consagração, um negócio de doido. Eu sempre falo assim: e hoje, meu irmão, como é que está isso? Ah, pastor, hoje. Aí eu cheguei a falar para uma pessoa uma vez, falei: olha, você está falando isso para mim com tanto sorriso, com tanta empolgação, eu acho que você deveria falar essas suas palavras com choro, porque os seus melhores dias como crente estão lá no passado. Você está vivendo uma regressão decrescente. Ora, se os nossos melhores dias estão lá no passado, alguma coisa está errada. Porque eu preciso melhorar cada vez mais, cada dia mais, ser mais parecido com o Senhor e caminhar. Por vezes, irmãos, nós vamos nos perdendo daquilo que Deus nos chamou para ser. O que Deus chamou você para ser? Talvez você está se perdendo nisso. Volto a referendar a nossa vida pós-moderna. E nós somos tão iludidos com isso, que às vezes nós estamos enfatizando apenas uma área de vocação na nossa vida, em detrimento de todas as outras que também nós somos vocacionados. Infelizmente, a nossa carreira se tornou o grande ídolo nosso. É pós-graduação, é mestrado, é doutorado. E nós temos esquecido algumas outras áreas da nossa história. Quantos de nós não estão sacrificando a nossa paternidade ou maternidade em prol de outras coisas? Meu filho, de vez em quando, ele me corta o coração quando eu estou no meu gabinete, ele chega lá e fala assim para mim: pai, vamos fazer isso? Eu falo: não, meu filho, não posso, eu estou mexendo aqui agora. Ele fala assim: poxa vida, você não tem tempo para mim, para nada, é só igreja, é só sermão. Ah, não, que negócio chato. Eu tenho tido um zelo grande para que ele não tome birra da igreja, para que a igreja não seja uma concorrente. E eu tenho dificuldade com isso. Mas eu tenho aprendido nos últimos anos, falei para minha esposa: eu preciso entender que eu sou pai e pastor. E uma coisa não pode sobrepor a outra. Eu preciso ter equilíbrio nisso. E tem sido um grande desafio para mim. Tenho postergado tantas coisas por causa disso. Algumas outras coisas que desejo fazer, mas porque eu entendo que eu preciso ser pai também, esposo. Talvez você aqui tenha se perdido nisso. Outrora você era um pai presente, um esposo presente, uma mãe presente. Isso está se perdendo. A sua vocação está indo embora. Ou mesmo na questão profissional sua, está sendo dilapidada, está acabando. Quero dizer para você que Deus, em Jesus, pode restaurar isso. Porque Deus é aquele que restaura. Ele chega para Pedro e diz: Pedro, você continua sendo o meu apóstolo. Queridos, qual a área de atuação ou de ofício que está rompida hoje? Deus chama aqui para religar isso, tratar isso. Você está sendo um bom pai? Você está sendo uma boa mãe? Você está sendo um bom profissional? Você está sendo um bom crente, que é uma vocação? Como é que está seu testemunho lá fora? Aqueles que não são crentes e que veem você, e talvez é a única Bíblia que ele lê. Que tipo de Bíblia ele está lendo? Como é que está a sua vocação lá? Nós vamos pensar nisso. E se ela está rompida ou corrompida, Jesus pode tratar isso profundamente no seu coração. Portanto, reflita nessa noite sobre isso, para que você saia daqui com a sua vocação restaurada, com as suas posições que Deus colocou você de forma digna, que você caminhe por elas. Amém, meus amados irmãos? Em terceiro lugar, e último aqui, Jesus é aquele que restaura o valor do perdão. Nesse mundo que eu considero extremamente egoísta, irmãos. Por que eu digo egoísta? A gente vive um mundo que
nós somos em primeiro lugar, mas também somos, nós em segundo lugar, terceiro e quarto. Se sobrar um tempinho, a gente olha ao nosso redor. Nós somos extremamente egoístas, e isso é uma marca da sociedade. A gente aprende isso com a sociedade. Por exemplo, você está em formação na faculdade, o seu professor diz para você claramente, você precisa ser melhor do que o que está do seu lado, porque o mercado de trabalho é competitivo. Seja melhor que ele, ultrapasse ele. As pessoas, irmãos, são concorrentes. As pessoas nas ruas são concorrentes nossas. E a gente vê isso nos mínimos detalhes, inclusive comigo. Certa vez eu estou lá entrando em Goiânia, no shopping em Goiânia de férias, lotado o shopping, vaga de estacionamento, nada. Eu adentro vejo uma vaga de estacionamento e mais uma dezena de gente também viu. O que eu faço? Canto o pneu para chegar primeiro. Cheguei primeiro, rabiei o carro, ele já falou, cheguei primeiro. Aí meu filho falou assim, ei pai, chegamos primeiro. Eu falei, pois é. Eu falei, cara, olha só o nosso egoísmo. Chegar primeiro. Não é assim, irmãos. Eu quero ser o primeiro. Eu quero... Nesse mundo, quando nós falamos de perdão, não é algo bem visto. Parece que perdão é uma fragilidade nossa. Para alguns. Porque a gente só pensa em si. E perdão é você tirar o olho de você. Perdão tem a ver muito mais, não apenas com você, mas com o outro, e principalmente com o nosso Senhor. E essa é uma área que muitas vezes nós nos perdemos. Vivenciar perdão é um desafio enorme. Pedir e conceder não é fácil. Mas Deus aqui, irmãos, ensina isso a Pedro, o valor do perdão. As palavras de Jesus, quando ele diz, Pedro, tu me amas? E ele diz, eu amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Ele está dizendo para Pedro, Pedro, eu perdoo você daquilo que você fez. Você me negou, você me traiu. Eu fiquei sozinho, na pior angústia da minha vida. Mas eu estou dizendo para você que eu perdoo você. Apacenta as minhas ovelhas. Você é meu discípulo. É meu apóstolo. Continua sendo. Será. Não há nada que desabone você comigo. Porque no coração de Pedro, provavelmente, ele entendia que Deus não queria mais, que Jesus não queria mais nada com ele. E é óbvio isso, é lógico isso. Porque ele foi traído. Jesus. E Pedro sabia do que havia feito. Tinha consciência plena disso. Mas Jesus chega para ele, sabendo disso. E é algo interessante nesse texto aqui, ou nessas palavras, Jesus quando diz para Pedro, Pedro, tu me amas? A palavra que Jesus usa para amor, talvez você já tenha ouvido isso, é uma das palavras que no grego do grego é ágape. A palavra que Jesus diz é ágape. Quando a gente vai estudar as palavras que são traduzidas por amor na Bíblia, a ágape é uma delas e ela é talvez a mais forte, que é considerada aquele amor de mãe. Quando a gente fala de amor profundo, a gente lembra do amor de mãe. É esse amor. Né? E um amor de mãe é um negócio impressionante. A minha irmã, ela quase quebra o joelho, porque ela escorregou com a minha sobrinha no colo, recém-nascida. Mas ela não soltou, ela quase quebra o joelho, torceu, deu um problema danado. Eu falo, gente, o apego demonstra ali aquela questão do amor, que a mulher faz qualquer coisa pelo filho. Né? A palavra que Jesus usa aqui é essa, desse amor profundo. Mas a resposta de Pedro, quando ele diz, Senhor, sim, eu te amo, não é a mesma palavra. É a palavra filéu. De onde vem a palavra filantropia, filantrópico? É aquele amor de amizade. Você que tem amigo aí, aquele amor de amigo que você tem. E a resposta de Pedro é essa. Ele não responde que é ágape, ele responde que é filéu. Alguns entendem que é um amor menos intenso. E aqui eu entendo essa questão, por quê? Porque Pedro antes, ele havia dito que ele amava a Jesus de forma ágape. Olha, eu vou até a morte. Só que ele percebeu que não foi. E quando Jesus então pergunta, Pedro, você me ama até a morte? Ele responde, ainda que não haja a palavra negativa não aqui, ele diz, não, Senhor, daquela forma eu não amo, eu já mostrei para o Senhor que eu não amo. Deixei o Senhor lá. Mas eu amo o Senhor de uma outra forma. De forma menos intensa, como eu pensava que eu não amava, achava que meu amor pelo Senhor é algo tremendo. Mas não é. Mas eu te amo. E as palavras de Jesus, irmãos, ela é de perdão, porque Jesus, ao ouvir isso, ao ouvir de Pedro, dizendo para ele,
eu não amo o Senhor, como o Senhor está dizendo aí, me perguntando. Mas Jesus diz para ele, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo para ele? Eu te perdoo a si mesmo. Eu te perdoo a si mesmo. Apacenta as minhas ovelhas. Meus queridos, quantas vezes o nosso orgulho ele toma espaço no nosso coração e não dá espaço para perdão? Nosso orgulho. A gente que no gabinete pastoral, a gente ouve de tudo. Pastor, você não sabe a ofensa que eu recebi. Você não imagina as chagas abertas aqui, sangrando. Como que eu vou perdoar? Não temos isso, né? Diz, mano, essa é uma das grandes batalhas que nós temos. Porque o nosso Senhor diz, nós temos que perdoar. É o nosso grande desafio. Não importa a chaga. Isso é difícil, irmão. Quer um lugar que é difícil perdão? Dentro da sua casa. Talvez você você tem coragem de pedir perdão para o vizinho, para o colega de serviço, para o irmão da igreja, perdoar, pedir perdão. Irmãos, mas dentro da nossa casa, eu costumo dizer que dentro da nossa casa, a gente não tem máscara. Eu falo para as pessoas, olha, quem me conhece é a minha esposa. Já são 19 anos juntos. Ela me conhece, porque dentro de casa eu sou o que sou. As máscaras caem. Então, quem conhece a esposa é o esposo. Ele sabe, ela sabe. E o quanto é difícil chegar para a nossa esposa ou para o esposo e assim, me perdoa. Gente, é um negócio. Eu me lembro que eu cometi um erro com a minha esposa. E aí eu falei, eu tenho que pedir perdão. Né? E você olhar no olho, chamar ela para falar assim, preciso falar um negócio com você. Olhar no olho para falar assim, olha, me perdoa, porque eu fiz aquilo e aquilo outro. Né? É terrível. É difícil lidar com o perdão dentro da nossa casa. Tanto pedir como conceder. Mas nós somos desafiados a viver isso. Talvez você se perdeu nessa área. E quando a gente se perde nessa área, irmãos, nosso coração vira um depósito de mágoa. Já conversou com alguém amargurado, ressentido? Ele começa a vomitar coisas assim, ele transfigura. Porque o coração dele está adoecido, está envenenado. Nós precisamos vivenciar o perdão nos nossos relacionamentos, com a nossa caminhada, na nossa caminhada. É desafiador, mas Jesus é aquele que nos capacita. Se você tem que tratar isso com alguém... Você sabe o que é conversar com pessoas e ela dizer para mim assim, pastor, tem 20 anos que eu tenho mágoa de fulano de tal. Eu falei, meu Jesus Cristo, 20 anos? 20 anos. Você não pensa em perdoar? Ele falou assim, eu vou para o túmulo. Eu falei assim, eu tenho pena da sua caminhada e mais pena ainda de quem está perto de você. Você está amargurada e a amargura, como diz Hebreus, é uma raiz que aumenta. Tem coisas que o tempo dá jeito, né? Mas são as pouquíssimas coisas que o tempo dá jeito. No mais, o tempo só agrava. Vamos dar tempo que as coisas vão... Não vai. A maioria dos nossos problemas, o tempo não é remédio. O tempo não é solução. Pelo contrário, ele é problema, ele vai só agravando, ele vai só inflamando. Tratei com um casal certa vez, que acabou de divórcio. Eu disse, o que aconteceu? Aí veio me contar coisas de 22 anos atrás, que não foi tratada. E aí chegou um ponto que a coisa derramou. E olha, quando essas coisas derramam, não tem mais jeito. Humanamente falando, não. É claro, Deus restaura qualquer coisa. Nós estamos falando sobre isso. Mas quando a coisa começa a derramar em termos de relacionamento, vira um negócio quase que impossível de contornar. E por que chegou a tanto? Porque não houve perdão. Jesus é aquele que pode quebrantar esse orgulho tão grande que a gente tem, essa autojustiça que nós temos, essa justiça própria. Aquelas pessoas que dizem assim, não, sobre os meus direitos eu vou até as últimas consequências. E a gente, como cristão, muitas vezes é chamado a levar prejuízo em prol de algo maior, não é isso? Então, dentro dessa autojustiça nossa, que tanto nos prejudica, o perdão não cabe. Mas Jesus nos chama aqui hoje para tratar conosco e dizer, olha, isso é possível. Porque ele perdoou a Pedro que fez algo grande. E o que é pior, ou o que é melhor, ele nos perdoou de ofensas gravíssimas.
Ele morreu por nós, nos concedendo perdão. E Ele é o grande ponto de referência. Porque a Bíblia fala, quando a Bíblia diz, olha, perdoai uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Esse é o padrão. Difícil, né? Humanamente falando, irmãos, nós não somos capazes. Por isso que a gente precisa de tempo, né? Chega casal no meu gabinete com briga, com problema. Aí o marido, sempre é o marido, né? Ei, raça ruim. Mas tudo bem. Ele chega, ó pastor, eu fiz isso mesmo, errei, mas já pedi perdão, não quer me perdoar de jeito nenhum. Já pedi perdão, peço aqui na frente do senhor, ó, me perdoe, ela me perdoa. E ele joga a culpa para a mulher. Aí eu sempre falo para o marido, meu irmão, ela tem que perdoar você por mandamento. Só que ela precisa degustar esse negócio que você fez aí. Você fez uma besteira do tamanho do mundo. A gente é humano. A gente precisa de um tempo para esclarecer as ideias. Eu volto sempre para a mulher e falo assim, olha, você precisa se ajoelhar diante de Deus. Clamar ao Senhor. Mas de forma intensa, para que você consiga perdoar o seu marido. Mas tenha esse tempo. Mas cuidado, não protele muito. Eu falo para o marido, dê tempo para sua esposa. A coisa não é assim, não. Às vezes, irmãos, tem ofensa que a gente precisa de brigar com Deus. Fazer como Jacó fez no Val de Jaboque. Embaraçar com Deus. Clamar, chorar, dizer, Senhor, me faça perdoar, ou me faça pedir perdão. O negócio está muito dolorido, mas eu preciso perdoar. E o Senhor que me capacita. Irmão, o Senhor é aquele que pode restaurar esse coração duro. E transformá-lo num coração que tenha condição de pedir perdão. De você vivenciar o perdão. E nós precisamos vivenciar isso nos nossos relacionamentos. Pessoas vão nos ofender. Pessoas vão nos trair, pessoas vão fazer coisas que nos causam problema. Eu preciso estar disposto a isso, a vivenciar o perdão. E nessa noite o Senhor pode produzir isso em nós. Você precisa perdoar alguém? Você precisa pedir perdão para alguém? E não tem conseguido? O Senhor pode trabalhar isso no seu coração. Passe a orar por esse motivo, por essa questão. Se derrame diante de Deus. Ele vai conseguir e Ele vai fazer com que você possa, então, pedir perdão ou perdoar. Meus queridos, Jesus é aquele que nos restaura nessas áreas. Primeiro, Ele restaura a comunhão com Ele, a nossa vocação e o valor do perdão. Eu quero apenas fazer rápidas reflexão aqui sobre o que nós falamos. Primeiro, que Deus te chama hoje aqui para isso. Deus te chama para restaurar você em alguma área. Não saia daqui indiferente. Mas ore. Se você identificou que alguma dessas áreas você precisa ser restaurado, é o momento que Deus está te dando oportuno para que você então, talvez abra o seu coração e diga, Senhor, eu estou com problemas aqui, minha comunhão com o Senhor está comprometida. A minha vocação foi por água abaixo. Eu não consigo viver perdão. Seja qualquer uma dessas áreas. Você possa nessa noite não perder a oportunidade que Deus te dá de restaurar. E não importa o que você fez. Deus é aquele que pode restaurar você por inteiro. Faça dessa noite uma noite de renovo em Cristo Jesus. Faça dessa noite um momento de você tratar aquilo que precisa ser tratado e ser restaurado. Amém? E orar por você, se você, porventura, tem algum problema nessa área, eu não vou pedir você para vir na frente, nem nada, mas eu queria orar por você. E que você aí no seu íntimo também ore. Você coloque isso diante de Deus também. Vamos orar, vamos colocar em pé, se você pudesse colocar em pé.